Brasil, Porque eu sinto que dos últimos 4 anos, a gente tem que... Essa não tem como tirar essa do Bolsonaro. Eu sinto que houve uma unidade mais próxima ao Brasil. Sim. Eu sou de um tempo, que nem a gente estava conversando, eu tenho 43 anos. Eu sou de um tempo em que a hora de usar a bandeira do Brasil era quando tinha a Copa do Mundo. Sim. Ou seja, você lembrava que você era brasileiro, você lembrava que existia um país onde todos tinham que dar as mãos e ir para frente quando tinha a Copa do Mundo, ou uma vez por ano quando tinha um carnaval ali na escola de samba. Sim. Não estou nem falando do bloco, tô falando na escola de samba você tinha essa coisa um pouco mais forte. A imagem ali do Nos últimos 4 anos, eu senti isso, tipo assim, é como se tivesse adormecido no brasileiro e acordou de um sonho onde você está muito agitado. Como que você enxerga isso hoje com a gente? Olha, eu vou te dizer o seguinte, quando o Bolsonaro surgiu, e depois a gente volta para o negócio da gente, mas isso é importante falar. Quando o Bolsonaro surgiu, quem era o Bolsonaro? Você conhece o Bolsonaro? Você conheceu o Bolsonaro? Eu não sei se vocês conheceram o Bolsonaro. Eu lembro do Bolsonaro tomar um pouco mais de destaque assim, na internet, com o contato, no período de pós-eleição ali, Aécio Dilma, e aí começou os murmurinhos de impeachment Dilma. Aí eu comecei a ver coisa pra caramba do Bolsonaro. Nossa, eu fui mais na campanha mesmo, porque eu já era muito antipetista, então... Mas eu meio que cagava quem ia ganhar do PT. Para mim, o que interessa é que alguém ganhasse. Você praticamente falou aí por que o Bolsonaro ganhou. Olha que coisa interessante. Eu tive contato... Ele não sabe quem eu sou. Já falei isso em vários lugares. Mas ele não sabe quem eu sou, não me reconhece na rua. Não tá nem aí para mim, não ouve as coisas que eu falo, nem tem tempo para ler as porcarias que eu posso escrever. Ele não tem tempo para isso. Mas eu tive 6 contatos com ele quando eu trabalhei em Brasília. Que eu tinha aqui na Câmara, na época ele era deputado. Uhum. Cara, o Bolsonaro é simpático. Ele não é um cavalo, como dizem. Ele é gentil. Ele é brincalhão. Ele é engraçado. Ele é um cara simples. Agora, como eu falo também em vários lugares, ele é tosco, né? Ele não vai chegar assim e falar Beethoven, Mozart. Eu falo a mesma coisa que eu falo em todo lugar. Não, ele vai falar assim, aquele cara ali fica batendo a mão naquele negócio de madeira com coisa. Ele não é um cara polido. Uhum. Ele é tosco. Ele é aquele tiozão do churrasco lá que vem com a piada sem graça, né? Qual é a jogada? Esse cara, quando ele estava na Câmara, ele era uma das únicas vozes que ia e ficava gritando lá contra determinados absurdos, como, por exemplo, uma criança de 17 anos, se der um tiro na cabeça de alguém, ela não sabe o que está fazendo. Não, a gente tem que cuidar dessa criança. No entanto, uma criança de 10, 11 anos... Pode trocar de sexo. Pode trocar de sexo. E ele ia lá e detonava. Ele, por exemplo, ia lá com alguém na Câmara, falava, por exemplo, assim, veja bem, o racismo é quando é do branco para o negro. Mas se for do negro para o branco, não, porque não tem a dívida histórica. A dívida histórica é invertida, então não existe racismo reverso. Ele ia lá, isso é brincadeira. Né? Quando alguém dizia assim, a pedofilia tem que ser entendida como uma doença mental e nós temos que levar isso. Pegue os anais da Câmara dos Deputados, tem gente falando isso. Tem caso das crianças que seduzem os adultos. Nossa. E está falando de criança de 5 anos, não está falando de criança com 14, 15 anos. Mas o adulto tem que ter a responsabilidade de saber que é uma criança, pô. Ele não pode estar ali se aproveitar. Aí o Bolsonaro ia lá e dizia detonava. Que era uma safadeza. O que foi que aconteceu? Pegaram esse cara, transformaram ele num mito. Ou seja, o mito foi eleito. E quando esse mito foi eleito, ele não foi eleito só por causa dele. Não. 5 movimentos estavam ali. O caso do Bolsonaro, os bolsonaristas. Além desses bolsonaristas, tinha quem? Os caras que odiavam a corrupção, os lavajatistas, que estavam configurados ali. Além disso, tinha quem? Os anti-esquerdistas, qualquer esquerda. Além disso, tinha quem? Aqueles que viam no PT um problema para o Brasil. Era esse cara. Eu estava nesse grupo aí. Eu também estava no último. E tinha um grupo que dizia, nós temos que restaurar a moralidade para a política. Por intermédio de quê? Vamos colocar mais militares, porque os militares são honrados. Foram 5 movimentos. Esse quinto poderia se inserir num dos outros, mas foram esses 5 movimentos. Uhum. Essa que foi a questão. Esses 5 movimentos elegeram o Bolsonaro, que era um mito. Ora, o mito acabou trazendo a ideia, como são 5 movimentos distintos,
Essas 5 pessoas, esses 5 grupos, não falavam assim, nós somos uma nação. Eles pensavam, pô, a gente tem que... olha aqui, nós estamos juntos, somos diferentes, a gente pode até discordar de algumas coisas. Tinha gente que não gostava do Bolsonaro, mas achava que ele poderia derrotar a esquerda. É isso aí. Então, vamos cultuar a pátria, que era uma coisa que já tem muito sagrada entre os militares. Acabou a ideia de patriotismo avançando no